Boa tarde, meus queridos irmãos, irmãs e amigos. Como é bom poder mais uma vez estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos escutar e debater um pouco a respeito do capítulo 12 do livro de Lucas, versículo 4 ao versículo 10. E o nosso tema é: se até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E o texto diz: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o seu corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois que mata o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo que vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, esse é um texto conhecido e nós vamos debater brevemente a respeito de o que nós devemos nos preocupar com o quê? Se até os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo, são contados. Os discípulos de Jesus, nesse momento da história bíblica, estavam sob forte pressão, onde os fariseus buscavam a todo tempo encontrar erro na pessoa de Jesus Cristo para o condenarem. E eles faziam rituais de purificação e apresentavam os seus filhos a si mesmos diante de Deus. Para os fariseus, Jesus estava blasfemando por dizer que era o próprio Deus. Isso nós vemos lá em Levítico 14:16, que diz: quem blasfemar o nome do Senhor tem que ser executado. E eles tomavam par nessa palavra para buscarem alternativas de encontrarem erro na pessoa de Jesus, por ele, o próprio mestre, se dizer o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. E a comunidade procurava, entre os fariseus, eles procuravam um motivo de acusarem o próprio Jesus. É por isso que as pessoas estavam com tanto medo. Em outras palavras, Jesus estava mostrando ali aquela palavra e dizia: não temam, vocês não devem temer a ninguém senão a Deus exclusivamente e unicamente. Só que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, aqueles que eles estavam buscando. Para demonstrar isso, Jesus usa 2 imagens nesse texto. A primeira são os pardais, ou conhecidos como os passarinhos, que a Bíblia diz nesse texto e em outros textos que não são esquecidos por Deus. Os passarinhos, eles eram usados como forma de sacrifício pelos pecados das pessoas. O sacrifício era feito com esses passarinhos, como diz Levítico 14, versículo 4. Esses passarinhos custavam quase nada, 2 moedinhas, o que equivale a R$2, por exemplo. E a segunda imagem é a dos cabelos da cabeça que são contados. Essa imagem, lá em 1 Reis 15, 1:52, diz: se ele se mostrar confiável, não cairá um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então, Atos 27:34 também diz: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E para nós hoje, o que tememos? O que vamos temer se o Rei do Universo, o Senhor absoluto de todas as coisas, está conosco? Até os fios da nossa cabeça, do nosso cabelo, ele sabe a quantidade. As referências dizem que há aproximadamente 150 mil fios de cabelos em uma pessoa adulta. Nos 2 casos, a promessa era uma espécie de garantia de que nada de mal aconteceria. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós entendamos que com o Senhor não há o que temer.